Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre o crescente impacto dos jogos na saúde mental dos brasileiros. É um problema que afeta não apenas as pessoas que participam destes jogos, mas também seus familiares. A USP indica que cerca de 1% da população brasileira pode desenvolver transtornos relacionados ao jogo ao longo da vida. Isso representa aproximadamente 2 milhões de pessoas viciadas em apostas, por exemplo. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o psicólogo Vitor Costa. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Obrigada pela Aninha. sua Eu que presença. agradeço o convite e a Finalmente, oportunidade de poder falar um pouco não é de isso? algo que está tão Tá em em moda. Olha, ênfase, quando a né? gente fala de jogos, isso não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Eu Sim, lembro, gente, que as pessoas iam pros bingos, tinha o jogo do bicho, enfim. Isso sempre existiu. E eu acredito que pessoas viciadas também. Mas quando é que veio esse boom, Vitor? A história dos jogos, essa história das pessoas perdendo dinheiro, indo para as clínicas se tratar. Quando é que começou isso? na realidade, tudo começou quando veio a facilidade do mundo digital, né? Hoje em dia você tem um celular, você consegue jogar, você consegue apostar e às vezes você pensa que é apenas um joguinho besta, aquela coisa e aquilo ali vai te consumindo, né? Aquilo vai, nem que seja um joguinho de antigamente, como um Candy Crush, que você vai formando três coisinhas, ele vai desaparecendo, mas no final diz, compre uma vida, né? Sim. E aí isso vai te viciando, né, aos poucos a você gastar e você perder o controle disso. Eu mesmo tenho uma amiga minha, que é uma pessoa que bem formada e gastou quase R$ 4.000 no cartão de crédito por causa desse joguinho de comprar vida, comprar isso, comprar aquilo dentro do jogo, dentro das plataformas. E chegou ao ponto de ter plataformas que realmente vieram para poder te dominar a tua mente. Isso é uma coisa que vem atrapalhado muito, né? As pessoas estão procurando muito atendimento, as famílias principalmente estão procurando atendimentos psicológicos para poder tentar lidar com isso, normalmente com algum familiar. Uhum. Gente, chega a ser absurdo, né? Por exemplo, usando o caso da sua amiga. É uma pessoa culta, formada, estudada, mas onde é que esse jogo pega lá dentro da nossa mente que coloca toda essa inteligência, esse domínio que você tem sobre outras coisas e perder completamente o domínio de E si? completamente no sentido de, gente, é só uma vida, ela custa, sei lá, nem sei valores, mas vamos supor que seja R$ 5. É uma vida por jogada, né? Sim. Aí aquela vida vai te tirar R$ 5 do cartão e você vai perdendo esse controle. A chegar ao ponto de, quando você vê, você não tem dinheiro para pagar aquela dívida. E a gente está falando, o caso dela foi um caso pequeno, que foi quase R$ 4.000. Mas existem dívidas absurdas de pessoas que tinham uma reserva para o momento de emergência e teve que tirar esse valor para poder pagar alguma dívida de algum familiar, porque realmente ficou algo insustentável. Vitor, agora falando como psicólogo, o que acontece no cérebro da pessoa que ela toma essa decisão? Eu estou aqui com um dinheiro, por exemplo, de uma herança que eu recebi do meu pai que faleceu. É um dinheiro que serviria para eu fazer um grande investimento, um dinheiro grande mesmo. Qual é o gatilho que existe dentro do meu cérebro que diz assim: pega esse dinheiro, não tem problema nenhum, e usa no jogo? Eu até brinco que eu digo que não é um gatilho no cérebro, é um gatilho na plataforma. Porque é exatamente isso, é o fato da facilidade. E a plataforma, quando inicia, ela já está parametrizada para você começar Ainda a tem ganhar. isso, né? Você no Ela faz começo está você ganhando, acreditar que você vai acreditar que aquilo ali vai aquele render muito dinheiro grande vai mais. ficar muito maior. Exatamente. E quem é que não quer aplicar? Eu vou É aplicar verdade. num CDB, no banco, algum outro tipo de investimento. Eu vou aplicar jogando porque isso vai render. Porque eu vejo na internet pessoas que hoje têm uma mansão, moram na Alphaville, comprou um carro importado, um Porsche, tem uma Ferrari, entendeu? Quer dizer, eles não se tocam que essas pessoas estão sendo pagas para mostrar uma vida que muitas vezes não é dela. Entendeu? Pelo simples fato de fazer com que você, automaticamente, o seu cérebro diga assim, vai,
Tá, vai dar certo, vai dar certo. Eu Ou aposto que vai dar seja, certo. já Né? existe toda uma organização por trás da história dos jogos, né? Sim, Para realmente fazer com que essas sim, pessoas sim, caiam. completamente. Eu sou influenciador digital também. Uhum. Recebi já propostas assim, tentadoras até demais. Coisas assim de valores que eu não vou nem falar aqui. Mas eu sempre me coloquei em primeiro. É aquela história, gente, eu não estou dizendo aqui que quem faz está fazendo errado ou deixa de fazer Sim, é uma livre de mim, questão sua. entendeu? Mas é uma questão minha de que, na minha concepção como psicólogo, porque eu estou vendo o outro lado, Uhum. né? Eu nunca aceitei pelo fato de que eu disse assim, poxa, eu estou ganhando, mas alguém vai estar perdendo, Sem dúvidas. entendeu? E geralmente um ganha para dezenas perderem. Então, eu não, para mim é como se fosse um dinheiro que ele não é limpo, ele E não não é, vai, e né? não Se a vai gente for parar para acrescentar, pensar, né, exatamente. gente? Vitor, o que que você recebe mais? São as próprias pessoas que finalmente veem que estão viciadas ou é o familiar que está sofrendo e resolve levar o problema? 80% é família, é o familiar. Justamente porque a pessoa não A pessoa não se tem a conscientiza, né? consciência de que aquilo ali está lhe fazendo mal. Porque ela acha, não, eu perdi agora, mas eu vou ganhar. Entendeu? Então, assim, é um conselho que até eu dou. Um familiar que veja algum objeto que está sumindo de casa, entendeu? Desapareceu, é como uma droga, entendeu? Domina de uma forma a sua mente que você perde essa percepção do parar, né? E todo mundo que começa diz assim, eu sei até onde eu posso ir, Igual a droga. igual a droga. Então, assim, e pode achar que é algo simples, e não é, porque uma hora vai sair do controle. Os efeitos no cérebro são iguais? Guardadas as proporções, porque a droga você está É, ingerindo a tem química, né? química, exatamente, mas assim, a sensação é muito parecida, entendeu? A diferenciação, assim, por exemplo, da droga em si e do jogo é que o jogo tá te dando um prazer e te mostrando que tu vai ganhar mais. Por mais que tu está perdendo, mais, em termos financeiros, né? E a droga, ela vai te dar um momento de êxtase, E aí, para ter de outro satisfação. E outro momento, você momento, vai porque buscar. normalmente quem procura droga está com algum problema, algum desafio que quer fugir. A droga geralmente é uma fuga da pessoa para não se deparar ou encarar uma determinada coisa que está passando na vida. Você citou o exemplo do familiar observar se falta algum objeto dentro de casa, aquela pessoa pode estar usando o objeto para adquirir o dinheiro para fazer a Para fazer o aposta, dinheiro para a pote, para fazer o exatamente. dinheiro para a aposta. Existem dicas de como você observar onde é que começa? Por exemplo, o meu filho começou com um joguinho de baralho, mas a partir dali, como por exemplo, o que a gente costuma dizer a porta que faz você entrar no mundo das drogas, que muitas vezes é o álcool, é o cigarro. Para os jogos tem isso, olha, aquele joguinho bestinha pode ser a porta por onde você vai entrar e não consegue mais voltar. Não, porque depende de cada um, né? Depende É do. como você vai reagir naquilo. Por exemplo, você citou o baralho. O baralho, ele é algo que você... Não é que você vai jogar baralho, você vai se viciar e você vai gastar. Quando aquilo ali é algo de brincadeira e não existe uma aposta financeira ou uma aposta de algo, isso acaba sendo benéfico, né? Porque é um jogo Porque é ali, um jogo de uma brincadeira. você está Quem é que socializando, nunca né? tá numa casa de praia, numa casa da Sim, serra e sim. reúne a família e vai jogar um carteado, como chamavam antigamente? Isso é bom. Isso exercita o cérebro, inclusive. Mas a partir do momento em que aquilo vai te causar um prejuízo financeiro ou moral, que ainda tem esse lado também no prejuízo moral, isso já passa a ser maléfico, né? Sim. Como é que você pode dizer assim, o meu filho não joga, eu não vejo, mas está subindo coisas na minha casa. A pessoa pode não estar percebendo que o filho ou o familiar tem o vício no jogo. Por quê? Porque não viu o vício no jogo, entendeu? Porque já tem alguns que camuflam, jogam de noite, jogam de madrugada, jogam quando não tem nenhum familiar perto. Começa assim. Depois ele vai se tornando uma forma tão grande que chega a ter algo, como é que eu posso dizer? Se torna até agressivo muitas vezes. Quando um pai vai tomar um celular, vai tomar um Sim. computador
E aí ele já parte para agressão. Por quê? Porque é um vício. É como se fosse o período de abstinência da droga, né? Você está com toda tirando a certeza, droga daquela com toda pessoa. certeza, toda certeza. Você deu o exemplo aí do baralho no fim de semana, eu lembrei de uma cena que uma vez a gente estava numa casa de praia e o meu amigo comentou, vamos jogar um baralho. Eu nunca gostei, eu não sei jogar. E a mãe dele falou assim, com uma condição, que não entre dinheiro para aposta. Ou seja, quando entra o dinheiro ali, aí você vai mexer com algo dentro de você. Porque na realidade... Pode disparar em outra coisa, né? Entra um gatilho muito forte da competitividade. Então, por exemplo, um baralho que ele é apostado, automaticamente a pessoa vai querer ganhar, não é nem o dinheiro, é mostrar que ganhou do outro e tirou do outro... Superioridade, né? E tirou do outro também o valor financeiro, entendeu? Então, assim, começa dessa forma. Se a pessoa é suscetível a fazer uma aposta num jogo simples de baralho, ela com certeza está aberta para poder ter um aplicativo num tablet, num celular, onde ela vai aprofundando em vários jogos de vários animais, para a gente não citar nomes aí. Acho que todo mundo já sabe, né? Vitor, isso é o mais preocupante. Antigamente as pessoas fugiam para ir para o bingo, né? Exatamente. Chegava lá, era proibido, de madrugada, proibido aí às ainda, vezes né? a polícia... Pois é. Hoje em dia, do seu quarto, do seu celular, você consegue. Isso é que é o mais preocupante, né? Exatamente. E você joga com pessoas do mundo inteiro. E a gente não está falando só de jogos de aposta simplesinho, dos animaizinhos. A gente está falando de jogos que entram muito além. Você está jogando... tudo que envolve dinheiro acaba sendo um pouco... maléfico mesmo, pode dizer o nome. Porque você está apostando com a pessoa do outro lado. E às vezes você está ganhando, mas uma hora você vai perder. Não existe. Por que é que vai acontecer de uma plataforma te beneficiar e não se beneficiar? Entendeu? Então, assim, é importante os familiares ficarem atentos, né? O que é que está passando, principalmente pais com filhos pequenos, porque hoje em dia não tem só o adolescente que está jogando. Tem um filho que tem acesso a um celular com 10, 12 anos de idade, o joguinho é besta, mas o joguinho é divertido. Entendeu? Então, assim, pais que têm domínios dos aparelhos dos filhos, bloqueiem qualquer tipo de baixar aplicativos, autorizar compras em aplicativos. Isso aí você já está limitando o seu filho, o seu familiar, a estar gastando. Entendeu? Por quê? Porque quando ele mesmo tem um domínio, ele mesmo vai, bota num cartão pré-pago, já coloca o dinheiro dentro daquele cartão para poder mas para ir aprender é apostando cada muito vez fácil. mais. Aprende muito fácil a fazer. Muito fácil mesmo. Vitor, existem sistemas inteligentíssimos por trás dessas máquinas, né? Para não te deixar ganhar. Tem aquela história de que, eu aposto, mas quando eu estou ganhando eu paro? Ou até nesse momento a máquina dá um jeito de fazer você voltar? Não, na realidade é assim. Existe a possibilidade, sim. Eu digo isso por mim. Algumas viagens a gente sempre tem curiosidade. Assim, eu entrei, por exemplo, eu fui para Las Vegas, eu sou uma pessoa que eu tiro, toda vida que eu vou, eu tiro assim, $100. Eu disse assim, eu vou brincar com esses $100. Entendeu? E eu já sei que eu vou brincar e eu vou perder os $100. Por quê? Porque quando você vai ganhando, você ganha $500, você ganha $1.000, aí você assim, ganhei 1.000, vamos ver se eu ganho 10, entendeu? Aí você vai perdendo. Mas assim, eu sei, né, que eu tenho o domínio do meu cérebro e da minha vontade, então eu sei até onde eu posso ir. Entendeu? Entendi. Mas nem todo mundo consegue ter esse domínio e dizer assim, eu vou parar. Porque a gente sempre fica, eu vou jogar porque eu vou ganhar. Perdi, não, vou perder, mas vou ganhar mais. Vou recuperar, certeza. eu vou conseguir porque recuperar. eu vi no cálculo que a primeira eu ganhei, a segunda eu ganhei, a terceira eu perdi. E eu perdi agora de novo e perdi de novo. Então a próxima eu vou ganhar. Sabe aquela coisa assim? A pessoa faz um cálculo, mas tudo nas máquinas está programado para te iludir e te fazer no final deixar todo aquele dinheirinho. Inclusive nessa quantidade de derrotas e das vezes que você ganha, é tudo programado, total, né? Total, entendeu? Por quê? Porque quanto mais você ganha, mais vontade você tem de ganhar. Isso é do ser humano, é natural, entendeu? Não estou falando nem só financeiramente, em tudo, né? Vitor, e quais são as consequências desse malefício? O que a gente tem hoje de casos na nossa sociedade, casos absurdos assim que você já tenha visto,
que o familiar chega, relata e você pensa assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu por causa de um jogo. Suicídio. Chega a um ponto da pessoa não ter o domínio e ter a vergonha de chegar para um familiar até para pedir socorro. Entendeu? Isso cada caso é um caso. E isso faz com que você pare e analise. Meu Deus, era mais fácil ele ter pedido socorro. Sem Entendeu? dúvidas. E um socorro não é um socorro só financeiro para pagar uma dívida, é um socorro de querer sair daquilo. Sim. Entendeu? De procurar uma ajuda com uma terapia, com um psicólogo, com um psiquiatra para poder ter uma medicação, para poder acalmar essa ansiedade, que hoje o mundo está muito ansioso porque ele vive o amanhã, ele não vive o hoje, né? Às vezes a pessoa diz assim, ontem mesmo eu tive uma paciente que ela disse assim, eu estou muito sensível, tudo eu choro porque eu estou muito ansiosa. Aí eu parei, aí eu disse assim, mas você está ansiosa por quê? Por que você disse que está ansiosa? Não, porque aconteceu algo e tal e tal. Aí eu disse assim, não, você está com traços depressivos, porque o passado está ligado à depressão, o futuro está ligado à ansiedade, entendeu? Então você tem que viver o hoje. Ela relatou algo do passado. Ela confundiu, né? Porque ela disse que estava ansiosa e na realidade ela estava depressiva, né? Então assim, as pessoas não entendem hoje os termos. Então todo mundo, hoje você olha, as pessoas dizem, eu tenho TDAH. Você tem TDAH? Quem te laudou? Não, eu sei, porque ó, eu vi os eu sou sintomas isso, eu no sou aquilo. Google. Exatamente. O Dr. Google, né, atrapalha muita coisa também. Ajuda, mas atrapalha por um outro lado. E ao mesmo tempo, o pessoal olha e acha chique dizer que é ansioso. Né? Então, a pessoa não sabe nem o que é Os ansiedade. valores completamente invertidos, né, Vitor? Então, assim, as pessoas acham bonitos os termos. Isso faz atrapalhar. Até mesmo um tratamento, alguma coisa, porque quando você chega, eu já peço se a pessoa chega para mim e diz assim, eu tenho TDAH, você me mostra o laudo. Né? Porque a gente tem que ter a base de quem laudou aquilo, se existe realmente, entendeu? E aí isso faz com que, eu estou ansioso, vou jogar. Né? E a família às vezes assim, meu filho tá tão perturbado, tá tão ansioso, um joguinho. Para relaxar, Para relaxar. Né? Valer. Tem outras formas de relaxar, né? Para fazer outra coisa. Vitor, e como é que o familiar deve se portar diante de uma situação como essa? Por exemplo, meu filho está indo jogar, eu tenho comprovação de que ele está viciado, mas ele não quer buscar ajuda. Como é que eu, familiar, posso procurar essa ajuda? Eu costumo sempre falar que se você não consegue fazer com que o outro vá procurar ajuda, procure já você um psicólogo. Alguém que possa te ajudar e te dar um direcionamento de como lidar com a situação. Porque às vezes você diz assim, eu sei, a minha vizinha tem uma amiga que tem um filho que passou por isso, entendeu? E ao mesmo tempo você não sabe se a vizinha, a amiga e o filho procuraram alguma ajuda para sair daquilo, entendeu? E quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente não sabe até onde aquilo ali é verdade. Então, tá passando por uma situação dessa, procure ajuda, procure tem N maneiras de você procurar, tanto a rede pública quanto particular, mas o importante é que você procure uma ajuda para te ajudar a sair dessa situação, tirar o teu familiar dessa situação. E além disso, eu posso também ter que buscar ajuda para sanar algo que está respingando em mim também. Sim, acontece? O que eu falo no sentido de quando o familiar procura ajuda, ele está pedindo ajuda principalmente para ele. Porque ele também é prejudicado, né? Por quê? Porque tudo envolve a família. Não tem como... eu costumo dizer que é uma engrenagem. Todos nós somos engrenagem. A nossa família é uma engrenagem, a nossa empresa é uma engrenagem. E os dentes da engrenagem são os participantes. Se um dente está com problema, a engrenagem não vai conseguir. Por quê? Estressa o pai, a mãe, o casal em si vai ter um estresse porque não está sabendo lidar com o filho nessa situação de jogo. Isso vai acarretar conflitos, brigas, separação, dívidas, né? Porque ao mesmo tempo o filho chega a ameaçar, entendeu? Do mesmo jeito que eu já soube casos de... A gente vê no sinal uma senhorinha, por exemplo, pedindo ou vendendo alguma coisa, e eu soube numa que eu me deparei com ela, e toda vida eu ajudava.
E um amigo que trabalha no hospital psiquiátrico disse, Vitor, eu comentei, disse, Vitor, não ajuda. Por quê? Porque é para comprar droga, porque o neto dela ameaça. Aí eu disse assim, Jesus Cristo, mas ela vai apanhar. Se eu não ajudar não a financiar. Mas ao mesmo tempo né? eu não posso ajudar porque eu estou contribuindo para aquilo. Então, como é que eu posso ajudar para que ela possa sair dessa situação e ele também? Né? Então a gente sempre fica se perguntando, né? Outra vez eu passei e disse assim, olha senhora, entre em contato com esse número, procure ajuda, eu não disse o que era, mas procure ajuda que a senhora vai ser muito feliz, entendeu? Que era exatamente para poder ela procurar ser encaminhada a um CAPS, ser encaminhada a um sistema de suporte para que ela pudesse sair daquilo e ajudar o filho também a sair. O filho, no caso dela, era o neto. O neto também ia sair dessa situação, né? Então, assim, a gente não sabe o que é que está incomodando o outro, né? Todos nós temos... Eu não tenho essa palavra problema na minha vida, porque eu aboli. Eu tenho desafios. Sim. Porque o problema você fica parado pensando quando pensa. E o desafio não, eu vou enfrentar e eu vou vencer aquele desafio. Olha aí, gente, que dica bacana, viu? E essa história do semáforo que você trouxe é realmente o que você está chamando de engrenagem, né? Exatamente. Ou seja, o que aconteceu, o que está acontecendo na vida de um desconhecido acabou influenciando em você. Exatamente. E aí eu acho que o que a gente precisa fazer é o que o Vitor fez, né? Pega o telefone lá, tem o sistema de saúde público que pode ajudar. Aqui mesmo na prefeitura a gente tem algumas ações voltadas para isso. Bastantes. Oferece essa ajuda para a pessoa, né? Enfim, é complicadíssimo, mas se o problema chegar até a gente, se o desafio chegar até a gente, não custa nada a gente ajudar. Né? É isso mesmo, Vitor? isso mesmo. E assim, é como você falou, existem N serviços de ajuda, né? Às vezes a pessoa não sabe falar, mas a prefeitura, o governo não dá suporte. Dá, gente. Dá. Tem demais. O problema Basta é que as procurar. pessoas são preguiçosas e não querem procurar. E dá trabalho tratar. Mas só através do tratamento a gente pode conseguir a cura e conseguir tirar um familiar de um problema como esse ou até sair desse problema, né? Exatamente. Até porque quando você está imerso no problema, você não vê saída. E tudo na vida da gente, todo desafio tem uma solução. Na realidade, tem mais de uma solução. Basta você parar e procurar ajuda, parar para pensar e tentar resolver isso. Tá certo. Vitor, muito obrigada. Gente, o Vitor é agradeço. psicólogo, veio para falar sobre todas essas consequências na mente dos brasileiros por conta desses jogos que estão aí, super acessíveis. Quer uma dica legal? Não começa não. Tem outras coisas para você se divertir, para você relaxar. Então passa longe desses jogos de azar aí. Negócio de aposta, joga pra lá, que tem outras formas da gente ganhar dinheiro, né? Com toda Porque certeza. quando você cai no buraco, é difícil de sair. O Vitor trouxe aqui as dicas. Vitor, obrigada, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Você tenha sempre o Conexões de Portas Abertas, tá bom? Obrigado. E você que nos acompanhou, obrigada pela sua companhia. O nosso próximo encontro já fica marcado. Tchau, tchau.